Boa noite a todos e a todas. Gostaria mais uma vez de agradecer a organização desse evento, na pessoa do professor Clemerson Melincleve, do professor Michele Carducci, do professor Emerson Gabardo, pela oportunidade de estar aqui e parabenizá-los, né, pela excelente iniciativa, não só de realizar esse evento que promoveu um intercâmbio entre professores da Itália, do Brasil, também da Argentina, trazendo aqui tanto professores do nosso estado do Paraná quanto professores de fora, mas muito especialmente pela escolha do nome da professora Veida Zancanera para realizar essa linda homenagem justa e merecida nessa oportunidade. Eu queria também agradecer ao professor Emerson Gabardo, porque na realidade quem deveria estar aqui nesse momento presidindo essa mesa é o professor Romeu Felipe Bacelar Filho. Ele só não está porque teve que ir ao casamento do seu sobrinho, que ele é padrinho, então teve que se ausentar. E para mim é uma honra muito grande de poder apresentar esses dois grandes juristas, um italiano e um brasileiro, que são fontes de inspiração, de referência nas nossas pesquisas, nas nossas aulas, cada vez mais. E as duas conferências que vão ser apresentadas agora na sequência vão tratar do tema da influência do direito italiano no direito administrativo brasileiro. Então, primeiramente, eu vou apresentar o professor Michele Carducci, que é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Bolonha, professor titular de Direito Constitucional Comparado na Universidade de Salento, onde dirige o Centro Euro-Americano sobre as Políticas Constitucionais, é professor visitante no programa de pós-graduação da PUC do Paraná e da PUC de Lima, no Peru, e é um professor que já esteve aqui no Brasil mais de uma vez, em diversas oportunidades, e já esteve aqui no Brasil, ministrou cursos aqui no Brasil, também na PUC, e graças a ele, junto com o professor Emerson Gabardo, foi possível a realização desse evento, que foi tão profícuo, que foi tão proveitoso, tanto para os professores quanto para os alunos. Então, agora é uma oportunidade excelente de nós ouvirmos um dos principais juristas que trata do direito público comparado na Europa, que é o professor Michele Carducci. Então, professor, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos, a todas e a todos. Na verdade, agora percebo uma sorte de emoção a estar aqui com vocês, logo da cerimônia de homenagem à professora Veida, escutando as palavras da professora Veida sobre o legado dos italianos da Itália ao Brasil. Um ano como isso, ano 2011, 2012, que hanno se chamado Itália-Brasil, Momento Itália-Brasil, para lembrar que o Brasil é o primeiro país fora da Itália por presença dos italianos e é o país mais italiano fora da Itália. Então, estar aqui com vocês para falar sobre a influência da cultura jurídica, da experiência jurídica italiana no Brasil, é para mim uma honra de uma grandeza inimaginável. Eu sinto que percebo a minha indignidade de ser aqui como representante da Itália quando nós temos juristas italianos que trabalham aqui para demonstrar a grandeza deste laço, desta conexão entre a Itália e o Brasil. Também é uma honra estar aqui nesta mesa com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ou seja, com um dos mais grandes juristas, bem conhecido não somente no Brasil, naturalmente. E a percepção da minha indignidade, evidentemente, aumentou nesta perspectiva. Eu, naturalmente, tenho o dever de agradecer a todos os amigos, colegas, que por medida dos quais foi organizado este evento, principalmente Emerson e Clemerson, principalmente amigos antes que colegas, porque com o Emerson e com o Clemerson está nascendo uma institucionalidade, se assim pode dizer-se, ou seja, uma nova perspectiva de cooperação entre universidades, que pode ser uma experimentação, sobretudo para os estudantes daqui, do Paraná, de recuperar, se pode dizer assim,
a própria memória de provenienza da Itália, se sono di origine italiana, e também a possibilità di conoscere l'Italia e a cultura giuridica italiana, che tanta influenza tem, ou tive aqui no Brasil. Por isso, a fala, a minha palestra sarà in un portoghese un poco italianizzato, con un data show in italiano para permitir, soprattutto agli studenti, di cominciare a descobrir questa meravigliosa fala italiana e a importância dela para os juristas. O tema da minha palestra é o contributo das experiências jurídicas inovadoras do direito italiano no direito administrativo brasileiro. E isso impõe uma premissa explicativa, ou seja, o que pode significar experiência jurídica como razão de influência de um direito com um outro, sobre um outro. Eu acho que pode ser interessante para você refletir sobre esta observação somente aparentemente banal, quando na verdade é uma observação metodologicamente fundamental para conhecer como se construem influências jurídicas entre países, culturas, direitos. E por quê? Porque por experiência jurídica pode entender-se, como dizia um grande jurista, o mais grande jurista italiano da experiência jurídica, Giuseppe Capograssi, a experiência das pessoas comuns, de todos, não somente dos juristas, mas também, evidentemente, experiência jurídica significa também a experiência dos operadores jurídicos, ou seja, professores, juristas, advogados, juízes. E esta diferenciação é muito importante porque também a natureza da influência pode ser diferente. Assim como pode ser diferente a natureza inovadora da mesma experiência. Claro, se a gente imagina de falar da experiência jurídica como no sentido do Capograssi, ou seja, como a experiência das pessoas comuns, evidentemente o caráter inovador dessa experiência não pode que ser o caráter inovador de necessidades, de expectativas, de interesses sociais, factuais, que se produzem numa comunidade. Diferentemente, na perspectiva de considerar exclusivamente a experiência técnica jurídica dos operadores jurídicos, onde, evidentemente, o caráter inovador pode consistir nos institutos, nas práticas jurídicas, nos atos jurídicos. É importante essa observação para a Itália como para vocês, para o Brasil. Razões muito simples. Se a gente imagina de ter em conta ou levar em conta exclusivamente a experiência dos operadores jurídicos, por exemplo, aqui no Brasil, não pode não considerar algumas premissas importantes para contextualizar a experiência jurídica brasileira. A primeira, a influência francesa na cultura jurídica brasileira, mais ou menos até a primeira metade do século XIX. O fenômeno chamado bachelorismo, ou seja, uma tradição jurídica prevalentemente nocionística, de transmissão repetitiva, erudita de conceitos, talvez formalista. Consequentemente, o desinteresse a conhecer o impacto na praxe e a dinâmica da praxe social e a consequência dessa dinâmica nos fenômenos jurídicos. E, finalmente, a famosíssima hegemonia cultural das grandes escolas jurídicas brasileiras, da Escola de Recife e da Escola de São Paulo. Diferentemente, na perspectiva de analisar a experiência comum das pessoas comuns no Brasil. E também aqui, as diferenças são importantes, ou seja, sujeitos sociais excluídos do processo de produção de necessidades, de expectativas jurídicas, como os negros,
ou índios, elevados sostancialmente a verdadeiros sujeitos constitucionais com a Constituição Cidadã de 1988, e também a migração italiana, alemã, polonesa, sobretudo italiana para nós, evidentemente, que significou, como dizia a professora Veida, originariamente uma condição de ser estrangeiro, de substituir um trabalho escravo, porém com uma própria bagagem de identidade constitucional, de valores jurídicos. Então, qual experiência estudar? Para estudar este fluxo, essa transmissão entre Itália e Brasil. Essa é uma pergunta metodológica muito importante, particularmente desenvolvida nos estudos de comparação constitucional nos Estados Unidos, em particular com um grande constitucionalista de Nova York, David Richards, que na verdade se chama Davide Ricciardelli, que chegou com seu pai nos Estados Unidos, pobre, trabalhando muito, um trabalho sostancialmente escravo, para emancipar-se. E estudando também a história de todas as pessoas de origem italiana que chegaram em cargos públicos importantíssimos, juízes, ministros, professores universitários, e para demonstrar como todas as grandes desilusões do processo de unificação italiana, porque a imigração italiana nas Américas começa sostanzialmente com a questão meridional e na Itália, ou seja, com o processo de unificação italiana e com o problema das grandes desigualdades regionais na Itália unita, o Nordeste, o Vêneto e o Sul. Então, essa pessoa tinha uma perspectiva de identidade constitucional nunca realizada na Itália. E foi a premissa para construir uma nova identidade constitucional no novo país. Isso, de qualquer maneira, aconteceu também no Brasil. Então, como estudar tudo isso? Na verdade, é claro, parece claro, se a gente privilegia o estudo do fluxo das pessoas comuns, não pode que estudar o processo de enculturação dessas pessoas, enculturação jurídica, ou seja, por causa da presença física dessas pessoas com próprios valores e a própria experiência. Diferentemente, estudando exclusivamente a perspectiva técnico-jurídica, evidentemente a consideração está concentrada exclusivamente sobre o diálogo, a comunicação institucional entre professores, entre operadores jurídicos. Mas, nessa perspectiva, a originalidade do Brasil está próprio nisso. O Brasil, como os Estados Unidos, como todos os países americanos, foi o lugar de uma enculturação, como também dos fluxos jurídicos. Um duplo fenômeno. Então, nós não podemos estudar a influência do direito italiano, da cultura jurídica italiana no Brasil, prescindindo desta natureza dupla do fenômeno. Porém, diferentemente de outros países, o Brasil foi também um lugar, sobretudo no sul, a partir daqui do Paraná, Santa Caterina, Rio Grande do Sul, non solamente di una italianizzazione da cultura, sino também de uma germanizzazione, de uma presença alemã muito forte. E isso é muito interessante para vocês, para entender a natureza da conexão, do laço entre cultura jurídica italiana e cultura brasileira. Há várias referências bibliográficas sobre isso. O studio sobre a presença da enculturação italiana, o grande estudo do Miguel Reale sobre a influência dos operadores jurídicos italianos aqui. E também o direito comparado como medida para construir este tipo de influência. Vamos. Porém, agora temos que poner uma pergunta. Ou seja, quando a gente fala da influência da cultura jurídica, claro,
é uma influência de pessoas comuns em culturação, é uma influência de operadores jurídicos, de diálogo técnico jurídico. Mas quando a gente fala da influência do direito público, existem fatores específicos que são típicos deste fenômeno jurídico classificado como direito público para entender a influência de uma cultura com outra. Essa foi uma pergunta discutida também na Itália, principalmente como na Espanha, é muito interessante, ou seja, principalmente no período da costrução da identidade unitária do Estado italiano, a partir da um grande, o mais grande jurista de direito público italiano, o fondatore da Escola do Direito Público Italiano, Vittorio Emanuele Orlando, o maestro de Santi Romano, como também na Espanha de um dos primeiros pesquisadores de direito público comparado, Adolfo Posada. A ideia é que in realtà a Europa do século passato stava elaborando duas diferentes perspectivas de estudio sobre o direito público. Assim chamadas escolas latinas e assim chamadas escolas alemãs, germânicas. A primeira, como dizia Vittorio Emanuele Orlando, com características específicas para a atenção, para a consideração dos direitos da personalidade, da teoria da representação política, para a atenção sobre o sistema da garantia da pessoa. A segunda, mais abstracta, organicismo, a teoria da Organschaft, ou seja, da organização do poder como máquina, como estrutura objetiva, não como pessoas. A personalidade jurídica do Estado, a soberania do Estado separata pelo povo. E seja Vittorio Emanuele Orlando como Adolfo Posada poniam como elemento fundamental desta influência e dessa diferenciação entre escola latina e escola alemã a língua, o idioma. Ou seja, a língua como ponta de conexão entre culturas, entre países. Mas, vamos. O idioma italiano tinha qualche cosa di differente dall'idioma alemão e qualche cosa di differente também do idioma espanhol e português como idioma de direito público, como fala de direito público. Porque o italiano non nasce come lingua del diritto pubblico, è una lingua dominata na politica italiana, na storia del diritto pubblico italiano por causa do próprio processo de unificação, muito problemático, muito fraco. Também agora que nós temos o aniversário dos 150 anos da unidade, e parece que não somos um país unitário. Diferentemente do espanhol ou português, que chegaram aqui como língua, como idioma da dominação, rechaçando naturalmente os idiomas locais. E diferentemente, sobretudo, dos grandes idiomas de fundação do direito público, o inglês, o francês e o alemão. Isso porque para nós é importante, significativo, interessante, para entender que evidentemente categorias jurídicas e formulações linguísticas para descrever o conteúdo destas formulações jurídicas têm origem que não é latina. Não no sentido que não tem origem que pode ser reconstruída por meio do latim, ma che non si costruisce na própria modernidade, na experiência jurídica do país latino, com a sua exceção da França. Pode dizer-se, ou seja, que o italiano, como o espanhol, como o português, são idiomas não identitários de um direito público exclusivamente próprio, differentemente da Alemanha, da Inglaterra e da França. Pode ser suficiente imaginar o conceito de Estado, de nação, também de república. Isso é muito importante, porque significa que uma influência, de uma língua não identitária sobre un'altra língua, um outro idioma não identitário, produz conseguenze molto interessanti, molto differenti,
che no caso di lingua, di idiomas fortemente identitario de una específica experiencia constitucional. Como dice uno de los más grandes semiólogos del siglo pasado, Roland Barthes, hay una diferenciación entre lecturas e discursos. O che io leo e o che io uso, che io faccio, da lettura para a minha prática. Bom, pode concluir-se assim. A escola latina, italiana, spagnola, portoghesa, latino-americana, presenta questa caratteristica di essere una scuola di dialogo dissociato entre lettura e discorso. Il discorso non necessariamente è conseguente allo che io sto leendo. Agora tento di spiegarmi in una forma migliore. Então, o studio da influenza di un'esperienza giuridica nell'interior da escola latina precisa esattamente da consideração desta diferenciação típica. Então, como estudar esta dissociação? Aqui eu indico referência bibliográfica para explicar esta perspectiva, mas para ser muito simples com vocês, autores, grandes comparatistas italianos, estadunidenses, latino-americanos, que explicam que essa influenza di una cultura sobre un'altra sta specificamente condizionata da un idioma, da natureza do idioma. E, para semplificar, se nós vamos a considerar a perspectiva latino-americana, ou seja, a perspectiva da escola, se chamada escola latina, para lembrar a classificação do Vittorio Emanuele Orlando, nós vemos que esta influência não é contraddistinta, caracterizada para um problema de tradução de significado, mas exclusivamente para o uso de uma palavra que parece similar à palavra de origem, mas que no contexto histórico de concretização produz consequências não necessariamente iguais. Em particular, é interessante a posição do Diego Eduardo López Medina, que estudou especificamente questo processo, questo meraviglioso libro intitolato Teoria impura del derecho, la trasformazione della cultura giuridica latinoamericana, para significar che una das caratteristicas, a primeira, mais importante caratteristica desta influenza no interior do mundo de fala latina é privilegiar categorias abstractas, decontextualizadas da história do país de proveniência, de origem. Isso é muito interessante, porque significa que o fluxo de autores é prevalentemente de autores grandes teóricos, menos de autores práticos. Porém, isso também é um limite, porque significa que a grande teoria não necessariamente está concretizada na mesma forma do país de origem onde foi elaborada. Isso significa uma outra observação para vocês interessante, que este fluxo, esta influência, prescinde da textualidade do contexto normativo de referência, ou seja, dos textos normativos. E utiliza uma teoria prescindindo do contexto social, político, constitucional, no senso mais variado, mas também dos dados normativos de referência. Isso é muito interessante, porque significa que um conceito pode mudar de uma realidade a outra. No texto escrito, naturalmente, os exemplos são vários. Princípio de ponderação, normas programáticas, Crisafulli, bem conhecido aqui. Mas Crisafulli escreve sobre a Costituição italiana. Escreve sobre um articolo, articolo 3, que é um articolo che o mesmo Crisafulli chama una norma incompleta, è sobre il principio da egalidade. Aqui está traduzido come una norma principio. E a norma principio, na posição de Crisafulli, non esiste. Ma Crisafulli fala de princípio, de norma programáticas, sim, ma com referência a um texto, para dizer que o texto tem uma função deontológica para o legislador e somente em segunda perspectiva para o juiz. Aqui não. Norma programática significa norma jurídica, norma jurídica significa concretização judicial. Isso é um erro? Não, não é um erro.
é uma diferente contextualização que se pode explicar para dizer que a influência desta cultura jurídica, nesta forma mais abstrata e prescindindo da textualidade, não pode que produzir este tipo de consequência, este tipo de efeito. E os exemplos são vários. O Alexi, o Eberle, prescindindo do articolo 19 do Grundgesetz, que é o fundamento da teoria do Alexi como do Eberle. E come si può prescindir da una cosa, abstrair da una cosa para utilizzare esclusivamente a abstração mesma? É muito interessante. Vamos. Então, nessa perspectiva a gente pode ler a influenza do direito administrativo italiano no Brasil, rapidamente para concluir. Renato Alexi, Guido Zanobini, antes também Santi Romano. Però, cuidado, Zanobini, Alexi, na Itália, que coisa rappresentam? Sono autores de formação prevalentemente alemã, que utilizam categorias da doutrina do direito público alemão, da doutrina do império, da doutrina do processo de unificação alemão, que não é o processo de unificação italiana, numa experiência jurídica italiana fortemente influenzata por la Francia. Una mistura incredibile, interessantissima. E chegano aqui para influenzare o direito público de aqui, que não é a história italiana e não é a história alemã. A ideia do Estado como única fonte do direito público como supremacia do poder sobre o indivíduo, o direito administrativo como descrição desta relação, legitimação do existente, a discrecionalidade administrativa como motivo, justificação do ato, não como vínculo. Vamos. Ma qual autoridade, discrecionalidade, poder? São conceitos radicados na história prevalentemente da doutrina do direito alemão, do direito público, para legitimar o processo de unificação alemão. E os vocábulos traduzidos em italiano, em alemão são vários. Herrschaft, Organschaft, Reich, quando in Italia si intende solamente con una palavra, poder. E alemão, a dottrina alemana utilizzata in Italia per un sistema di governo totalmente differente, parlamentario italiano, il Reich guglielmino alemão, un sistema non parlamentare, un sistema cesaristico. Então, a ideia de discrecionalidade, a freien Ermessen alemão, ou seja, a total liberdade de justificar